Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Consciência Digital, um podcast que visa ampliar nossa consciência sobre esse mundo incrível que é o digital. É uma iniciativa nossa, eu sou Ariovaldo Ari, sou médico neurologista de formação, mas comunicador de vocação. E estou aqui do meu lado com meu parceiro Edu. Olá pessoal, tudo bem? Edu Alonso, prazer estar com vocês aqui novamente. Como vocês sabem, sou diretor regional de serviços da Actana na América Latina, com alguma larga experiência na indústria farmacêutica. E, enfim, hoje a gente tem um convidado incrível aqui. É um argentino, já está no Brasil há mais de 18 anos e hoje é o líder da área de consultoria da Viva na América Latina também. Deixa eu passar a bola para ele. Sebastião, bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Ari, Edu, muito obrigado. O prazer é meu, naturalmente. Bom, já falaram um pouquinho de mim, né? Primeiro, um agradecimento a todos os brasileiros que me acolheram aqui, inclusive a minha esposa que é brasileira, 2 filhas brasileiras. Legal. E um filhinho brasileiro. Eita! Então, estou muito feliz aqui, né? O Brasil me deu casa, me deu família, me deu trabalho. Então, Sebastião, antes de você falar do seu currículo, quem você é, né? Porque acho que vai tomar um tempo, hein? Uma curiosidade rápida. Eu, Ari, Edu, vesti a camisa da seleção argentina na final. Legal. Porque, para mim, eu tenho uma visão mais macro. Nos representa. E você? Eu torci para um belo jogo que aconteceu e fiquei feliz pela Argentina ganhar, principalmente por conta do Messi, que é um cara, sem dúvida nenhuma, um ídolo no futebol. Se eu começar a contar minha experiência de Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, vai o podcast inteiro, né? Não te deixa isso para o lado B, aí o gag reel do podcast pode ser. Né? Você vai. Então conta um pouquinho. Obrigado por torcer pela Argentina. Muitos brasileiros torceram, aliás, pela Argentina. Sim. Tinha Copa muito mais pelo Messi que pela própria Argentina. É verdade. Mas, boa hora. Eu acho que a rivalidade, depois que terminou o jogo, voltou. Mas o Messi, acima de tudo, ele também representa um cara que é família e que tem, dizem, né? Muita gente acha que ele pode estar dentro do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. E tudo bem, né? Sim, então, acho que assim, a representatividade do Messi, na minha opinião, ainda tem isso tudo. Mas nós estamos fazendo uma digressão aqui. Vamos voltar para o nosso convidado. Sebastião, conta para nós, então, um pouquinho da sua formação, trajetória profissional. Perfeito. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro industrial de formação, foi na Argentina. Comecei a trabalhar nada a ver com farma, engenharia e construção, uma empresa que se chama Tequinte. Ela me trouxe para o Brasil, né, felizmente. A situação da Argentina até os dias de hoje é difícil mesmo, infelizmente. E aí, aqui comecei a estudar, né, queria ter um caminho mais para finance, um pouco de consulting, etc. E fiz um mestrado, né, na GV, de Finanças e Economia. E aí, pelo networking clássico, né, de mestrado, aí você, às vezes, é redirecionado para o próximo passo na carreira, o que aconteceu. Aí fui para a Integration, uma consultoria nova brasileira, que tem uma estratégia de internacionalização, né? Primeiro dentro regional, na Latam. E aí fui que me contrataram para o escritório da Argentina, passei um tempo lá e depois pedi para voltar para o Brasil, né? Pela escala, a economia do Brasil, né? etc. Me interessava mais ficar por aqui mesmo, né? Mesmo que ficasse com uma saudade da terrinha, profissionalmente, mundo de oportunidades aqui. E aí, com eles, fazia consultoria desde private equities até pharma, até entertainment, um monte de indústrias. E, do nada, saiu um headhunter, né, que me chamou para entrar, naquela época, a MS Health. Né? Vi meu amigo Elton também, num dos podcasts, fiquei bem feliz, muito querido. Né? E, bom, depois vocês sabem, virou a IQVIA, aí passei 7 anos na área de consultoria, aprendendo um monte de farma, né? Eu até achava consultor generalista, aqui vou sair nadando de braçada, né? Agora que vou focar só numa indústria, mas não, né? Farma é um mundo, né? Você entra e aprofunda e é cada vez mais complexo, né? Muitos laboratórios, primary care, specialty care, rare diseases, né? Então, indústria farma multinacional, local, vários planetas, né? E aí aprendi muitíssimo e depois chegou o desafio, né? Uma proposta para ir para a Viva. Um belo desafio, porque antes eu era focado só no Brasil e agora tem, né, um alcance assim, escopo Latam, para liderar a área de Business Consulting, que era para participar do startup de Business Consulting dentro da Viva. A Viva não tinha Business Consulting. Vocês sabem, Viva é muito conhecido pelo seu CRM. Né? Viva tem tanto Development Cloud,
né? E o Commercial Cloud, com ferramentas para apoiar a indústria farma. Na Viva se pensa muito assim. A Viva, né, como missão, tem que construir a nuvem, as ciências da saúde, né, para a indústria e apoiar com toda a tecnologia. Mas aí perceberam que só tecnologia ficava pouco, vamos dizer assim, pequeno. Né? Como dizem no Brasil, essa andorinha só não faz o verão. A empresa é californiana? Sim, é Silicon Valley, relativamente nova, né? Poucos anos, menos de 15 anos, eu acho, por aí. E aí o CEO, né, o Peter Gassner, decidiu colocar uma camada de consultoria para poder oferecer aos clientes soluções end-to-end, ponta a ponta, né? Porque você parte da estratégia, né? Parte de business, processos, e tudo isso, né, desemboca na tecnologia. Né? Então, que você ideia de estratégia, de processos, você coloca nas ferramentas e trabalha também para que haja uma adoção da tecnologia. Né? Que esse foi um dos grandes desafios ao longo de toda essa época, de dizer, lá veio o digital, né, forçado, agora é meio que opcional, de alguma maneira, vou colocar entre aspas, podemos falar até um pouco o porquê depois, né? E agora é uma decisão. Eu tenho uma estratégia digital, sim ou não? E um dos grandes desafios, né, foi a adoção das novas tecnologias, tanto pelo representante quanto pelas áreas de business support. E vocês já falaram um pouco mais isso em outros podcasts, convidamos todo mundo para assistir. Mas, aproveitando isso, né, pegando esse gancho, a gente se conheceu ali mais ou menos em 2015, eu acho, 14, 15, né? E fizemos projetos juntos, muito legal. Inclusive na tua época de iCube. Sim, senhor. Mas de lá para cá, o mundo mudou e principalmente o mundo farma, né? Muito. Quais são os principais desafios que você tem visto aí, Sebastião? Principalmente na área de consultoria, que eu acho que tem um desafio grande, principalmente, que é de educação, acompanhando esse movimento de mercado todo. Faz sentido? Como é que você tem visto isso? Deixa eu complementar a sua pergunta, Edu. Eu suponho que boa parte dos médicos não fazem ideia do que é a empresa. Então, se você também puder, para quem não é do meio, para quem não é iniciado, que empresa é essa? E aí sim, nos ajuda desde 2015, né, Edu? Claro. Assim, infelizmente não vou conseguir falar em total profundidade, com total propriedade, porque 3 anos na empresa é relativamente pouco, né? Mas é um pouco isso, um grande parceiro para a indústria farmacêutica, fabricantes de medicamentos, e como a nossa filosofia, né, uma empresa que se rege muito por valores, por uma visão, uma missão, é ajudar a indústria farmacêutica a fazer melhor seu trabalho com o médico, para que o médico possa fazer melhor seu trabalho com o paciente. Legal. Essa é a filosofia de existir, o propósito. Legal. Né? E inicialmente tudo começou com tecnologia. Né? Então, o CRM, né? Então, a parte comercial, o representante MSL CAM, né? Quando vai fazer uma visita a um médico, né? A um KOL, acaba registrando um monte de coisas no sistema, né? Para lançar a visita, para dizer que produto foi promovido, né? E outras informações. E ajuda a ter gestão, né, para a indústria farmacêutica do que é tipicamente o core business da indústria farmacêutica na Latam, que é a função de marketing e comercial. O R&D, né, a parte de Research and Development, tipicamente transita. Se bem que tem uma tendência forte nos últimos anos aqui, né, no Brasil e na Latam, foi cada vez mais ter local clinical trials. Perfeito. Né? Mas o core é marketing e comercial. E aí as ferramentas foram desenvolvidas, né, para que tivesse um sistema 100% customizado para a indústria farmacêutica. É porque o Edu falou uma coisa que me chamou a atenção, que vocês são um dos maiores CRMs do mundo, né? Sim. No segmento? O maior? Na indústria farmacêutica, o market share global de CRM é mais de 80%. Caramba. Bom, e 2015? Vou devolvendo a pergunta para o Edu. Muita coisa mudou, né, Edu? Muita coisa mudou. Tem estudos que falam que a indústria farmacêutica, né, eles falam de laggards, né, são os que mais atrasados, a indústria mais atrasada em adoção de tecnologia, só ganhando do setor público. E, naturalmente, né, a história que eu digo aconteceu, todo mundo sabe, às vezes mais queremos esquecer do que lembrar, né, o impacto do Covid e tudo com a aceleração digital forçou a que a indústria farmacêutica pudesse ainda se comunicar com o seu cliente, com os médicos, né, para cumprir com sua missão, com seu propósito,
através de canais que nunca antes, né, já havia experimentos, pilotos e tudo, mas em menor proporção. De fato, face-to-face, né, a visita presencial no médico, né, que nem a gente está aqui, felizmente, era, sei lá, 95% de todas as interações entre a indústria farmacêutica e médico. Hoje isso tem se diluído, de alguma maneira, na média para a América Latina, a 76%. Algumas farmas aqui na América Latina diluíram para 50%. Ou seja, tiveram uma estratégia digital de dizer, né, no meu relacionamento com o médico, 50% das interações presenciais, 50% digitais. Ô, Sebastião, você acha que... Estamos lá em 2015 ainda, né, Edu? Mas eu não queria perder o gancho de... Tem um amigo meu que hoje ele está viajando o mundo e ele me falou a seguinte frase: é completamente diferente a abordagem comercial de países de alto contexto, né, América Latina, onde o relacional é muito forte, do que países de baixo contexto, países mais frios. Você tem uma visão única, né, dos dados, de tudo. Faz sentido isso relacionado à proporção que você acabou de trazer? Faz. Faz. De fato, eu fiz o número hoje de manhã, atualizadinho até maio de 2023, o último ano. E você compara, por exemplo, sei lá, pega Japão, por exemplo, a penetração digital é maior do que a América Latina. Né? Lá, em média, das interações com os médicos, 55% é presencial. A nossa média ficou em 76%. São 20% de diferença. Né? Então, é muita diferença. Aqui, na América Latina, a gente gosta do olho, abraçar, o calor humano, etc. Mas acho que não é desprezível pensar que, né, se 75%, vamos olhar o outro lado da moeda, se 75% das interações são presenciais, hoje em dia, né, que mudou muito de 2015 para cá, né, ou de 2019, antes do Covid, vamos dizer, hoje em dia, né, temos 25% das interações que transitam por ainda telefone, por incrível que pareça, na Colômbia é muito forte, vídeo, e-mail, messaging, também bastante importante. Quem não usa, né, vários canais de comunicação assim de two-way chat hoje em dia, né? E era 95, né? Exato. Você falou, você já está em 95, está em 76. E a gente, com as nossas características culturais, né, deixamos esse mix de canais. Né? Japão muito mais evoluído. Interessante ver que dentro da América Latina, México talvez foi o país que mais acelerou no digital, sendo que agora voltou um pouco mais para o modelo, né, tradicional, com um pouco de digital, mas foram os que mais rápido adotaram a curva. Agora, tem diferenças culturais. Nos parecemos muito, mas tem sim diferenças culturais. Agora, em relação a... Porque uma coisa é a adoção, né? A outra coisa é a efetividade de como essa adoção tem se dado, né? Então... vamos imaginar que é verdade dizer que quem tem uma estratégia mista, vamos dizer assim, tem uma efetividade maior ou não? É verdade. Temos evidências também, né? São evidências, essas aqui que eu vou comentar agora são dos Estados Unidos. Viva nos Estados Unidos, tem tanto informação, como eu comentei, de engajamento, né, da indústria farmacêutica com os médicos, como também de prescrição, o que se conhece também como informação no nível de paciente prontuário, né? Longitudinal patient data, que dizem em inglês, e fizemos modelos de correlação, né, de resposta promocional. E aqui vamos quebrar um mito. Né? Dizem, é o presencial ou o digital? Acho que a preposição que se diz está errada. É presencial e digital. É a melhor combinação disso. Perfeito. E tem se comprovado que as farmas que utilizam essa estratégia híbrida, digital, que falam, tem um monte de buzzwords lindos aí, né? Acaba tendo maior efetividade, né, na resposta promocional, utilizando as bondades do digital. Os nossos gringos dizem, aí traduzo também, né? The best rep is the one that never leaves the room. Né? Então, o melhor representante é aquele que nunca abandona seu médico, mesmo que não esteja presencialmente no consultório. E os canais digitais ocupam esse espaço. Ô Sebastião, mas acho que a gente está atendendo um cliente junto, indiretamente, que é a Danone, né? É uma empresa muito querida, eu trabalho com eles há muitos anos. E eu conduzo um programa de longo prazo. O Edu, inclusive, foi professor da versão anterior lá na Takeda, né? Professor é forte, hein? Foi professor convidado e foi muito legal. Você vai entender por quê. Hoje, quando a gente conversa com o time da Danone,
a gente tem uma preocupação enorme de dizer o seguinte: nós não estamos aqui para te trazer mais trabalho. Nós não estamos aqui... Ninguém vai roubar o seu emprego. A gente só está mostrando que o digital pode, além de tudo, fazer aquele papel de como se fosse um secretário, uma secretária do consultor. Só que o que eu vejo... O time é ótimo, a gente está numa jornada que vai até o final do ano, etc. Mas eu sinto que, no fundo... não sei se você conhece aquela... tem uma musiquinha assim: quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Eu brinco com as minhas filhas todo final de semana disso. Aí eu falo para os alunos assim: quem tem medo do digital, digital. Cara, a galera parece que tem medo e assim... Acho que é legal do Sebastião comentar, porque tá juntando agora as duas coisas. ChatGPT, inteligência artificial para todo lado. E eu acho que os consultores do time de campo, eles ainda têm, assim... na essência, um medo, não sei, é a minha percepção. O que você acha, Sebastião? Está comprovadíssimo, né? Tem notícias ou papers disso desde o ano 2001, né? Onde não só na indústria farma, mas se pensava, né, tipo, a máquina, né, ou a tecnologia vinha substituir a função do ser humano no seu âmbito de trabalho, assim, não quanto, em que proporção, etc. O fato é que o relacionamento que as farmas constroem, né, com a comunidade médica, profissionais da saúde, é muito drivado ou dependente do relacionamento do consultor no campo, do MSL, etc. Então, essas funções de campo são os grandes orquestradores do relacionamento. Isso não significa que não possam ter uma extensão da visita presencial através de canais digitais. Né? Ou seja, está aumentando a sua influência. Exatamente. Né? E o ponto é esse: todo mundo tem medo do digital. Né? E eu tenho também, cada um vai montar as suas hipóteses, né? A gente vai esse networking e intercâmbio de ideias crescendo no conhecimento, né? E eu acho assim, a indústria farmacêutica, né, como eu falei por outros estudos, é meio laggard, né? Demora para adotar novas tecnologias. E sempre é um pouco mais old school, fazer as coisas do jeito que sempre fizemos, porque funciona, né? Então, a zona de conforto, né? O incentivo para sair da zona de conforto e adotar novas tecnologias tende a ser relativamente baixo. Né? Total. Dito isso, tem muitas farmas que já olharam a visão de médio e longo prazo e falaram: se hoje eu não começo a construir as minhas competências organizacionais para ser mais digital, seja no relacionamento com os médicos, seja até onde der com relacionamento com pacientes ou organizações de pacientes, etc., vai ficar para trás. Antes de seguir, né, com outros assuntos, eu ainda queria pegar esse gancho de o momento que estamos hoje, porque, além da questão de substituição ou não do ser humano, eu tenho uma opinião pessoal, eu acredito na superinteligência. Eu acho que o nosso único caminho é seguir o que Nicoleles tem feito, implantar eletrodo profundo e mudar. Mas isso é só uma opinião. E eu acho, já falei isso no podcast outras vezes, eu acho que a gente já é ciborgue com os nossos celulares, né? Porque o meu celular é um botão que a gente chama pré-sináptico. Te mandei o estímulo, o seu é o botão pós-sináptico. Então, já estamos ligados. Mas eu queria abordar a questão dos dados, Sebastião, porque assim, se fala tanto, se ouve tanto, e acho que às vezes de maneira um pouco leviana. Eu acho que as pessoas, não, vamos ser orientados por dados, mas na hora, como diz o outro lá em Minas, do vão ver... Cadê os dados? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Vocês, a empresa, tem dados? Que tamanho? Estão estruturados? Já estão usando? Como é que isso... Claro. Posso complementar, indo na mesma linha, tá? Até porque a gente estava falando anteriormente, eu também dei uma olhada no último Trend Report da Viva, e a gente falava um pouco disso, porque eu tinha perguntado da questão da efetividade, e aí puxando para a questão do dado que o Ari comentou. Ali nesse relatório ele fala, por exemplo, que companhias que adotaram uma estratégia mista e utilizando uma parte digital para complementar o face-to-face, tem tido uma efetividade mais de duas vezes maior, ou mais de 2 vezes, 2,5 se eu não me engano, do que companhias que não adotaram ou representantes que não adotaram, né? Por outro lado, o mesmo relatório diz que menos do que 40% das empresas ou dos representantes têm uma estratégia como essa
in place, vamos dizer assim, adotaram de fato uma estratégia como essa. Então, assim, por mais que os dados mostrem que é uma estratégia efetiva e que o modelo misto ele faz bastante sentido, a adoção ainda é baixa, né? Como é que você olha para tudo isso em relação aos dados? E contando aquilo que você contou para a gente nos bastidores, né, de como é que hoje você consegue ter um modelo preditivo com dados que já podem ser utilizados para mostrar que isso, enfim, mito ou realidade, né? Sim, bom, muita pergunta, né? Meu cérebro é limitado. Acho que vou tentar responder um pouquinho, senão vocês me ajudam. Então, dados sim, infelizmente, hoje não pode escapar do dado, né? E gerar dado com qualidade para trazer conclusões e fazer as coisas melhor. Né? Então, temos dados, sim, produzidos através da consolidação e tratamento de Big Data, da informação que transita pelo CRM. Então, essas interações, como eu comentei, de representante, MSL com seus médicos, KOLs, etc. Interessante, temos informação também da utilização de conteúdo, que é o grande, né? Dizem content is king, então é um dos grandes protagonistas de uma visita com qualidade feita entre consultor e médico. Né? E estamos começando a desenvolver também dados para a parte que todas as nossas ferramentas no ciclo de Research and Development também estão gerando. Isso vai ser um pouco novidade mais recente, né? Então, sim, com certeza, podemos apoiar nesse sentido para trazer inteligência até de quebrar mitos, né? Dizendo, o médico é digital, não é digital. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, esqueci a tua pergunta. Não, a gente falava justamente da adoção. A adoção, né? a adoção é um desafio. E, de novo, tem a ver com inovar custa. Você vai inovar, experimentar, vai errar, vai aprender. Quantas vezes você repete esse ciclo, né? E mantendo uma visão. E a grande pergunta hoje em dia é... Porque é um baita esforço você se estruturar para fazer digital bem feito. Vamos falar mais sobre isso, né? E a grande pergunta de todo mundo é se paga ou não se paga. Vale a pena o esforço, sim ou não? Cadê os resultados? Então, há muito... eu vou falar assim, às vezes faltam, mesmo 18 anos no Brasil, às vezes escapam as palavras, né? Mas um descrédito, pouca fé, ou se acredita pouco, né? Uma questão de believe or not, né? Então, às vezes tem muita desconfiança com relação a será que se eu faço vai dar certo, não vai dar certo? E exige muito trabalho. E como o modelo antigo funciona, a tentação de ficar no modelo antigo é muito alta, né? Falando assim, o médico é digital, não é digital. Isso era legal, para a gente ficar curioso. Depende. Sim? Não vão ser todos os médicos. E mesmo, né? A gente pega o doutor Ari, né? Você pode contar a tua experiência, mas a gente vê assim, né? A gente pode pensar na PF, né? Eu mesmo, como me comporto com digital, se tem correlação com idade, etc, etc. Mas vamos lá. A gente fez alguns projetos para entender um pouco mais esse comportamento digital, com dados e com pesquisa primária também, né? E a gente entende algumas coisas, né? Depende. Por que depende? Depende de muitas coisas. Então, o médico no seu relacionamento com o paciente, nesse período, fez telemedicina e antes não fazia, continua fazendo. Esse é um comportamento digital. O médico na sua PF gosta de turismo, sei lá, passear, vinho, ciclismo, o que for, né? Insta, vai com, sei lá, rede social, vai lá, TikTok, o que for, a consultar para se nutrir de conhecimento de assuntos que lhe interessam. Né? É só caminhar pelos corredores. Né? Meu filho Pedro, comentei com você, estava aí no Einstein, tudo para lá. Os médicos estão que nem a gente, com 2 celulares, o tempo todo consultando. Sim. Temos até um estudo de curva de momentos do dia em que o médico abre e-mails da indústria farmacêutica e só para um pouquinho quando descansa um pouco entre, diria, meia-noite e 4, 5 da manhã. É constante o fluxo de e-mail. Então, essa é outra variável. O médico, no seu relacionamento com a indústria farmacêutica, também é digital. Todos os médicos, não. Todos com a mesma intensidade? Não necessariamente. E depois, é um pouco isso, né? Então, relacionamento com o paciente, na PF, assuntos que lhe interessam, e no seu relacionamento com a indústria farmacêutica. Mas sim, o médico é um digital citizen. E PF não é Polícia Federal, né? Não, desculpa, é PF, PJ, pessoa física, pessoa jurídica, né? Eu achei incrível essa análise, assim... Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem interessante. O médico não é uma figura que só atende pacientes e dá aula, né? Você está falando de um ser humano com toda a rotina, etc. E, na minha percepção, claro que há, de alguma maneira, uma relação etária, né? Mas a gente fez um estudo na época
em parceria com a Novartis, na reumatologia brasileira, para tentar entender a adoção de digital. Legal. E a gente usou... Nosso parceiro foi uma pessoa querida lá da Fundação Dom Cabral, e foi muito engraçado porque, apesar de ser uma amostra relativamente pequena, mas foi um estudo qualitativo, bateu com a curva de Rogers de adoção. Você tinha lá um reumato entusiasta, Reuma TV, uns visionários, né? Podia citar na medicina Lourenço Tomé, ele não é da reumato, mas esses que partiram muito na frente. A maioria, aí agora começa a parte da curva, né? Os pragmáticos, a gente chamou de multitask analógico. Um dia faz uma coisa aqui, ele não tem integração. Ou ele está no celular fazendo isso, e aí depois os mais conservadores e, enfim, realmente os céticos. E aí, apesar dessas evidências, a pergunta para vocês mesmo, 2023 parece que, enfim, chegou o novo normal. Porque em 22 não teve carnaval. Não. Então, Verdade. Novo normal mesmo é hoje. E como é que é isso, essa expressão, né? Médicos como digital citizens? Bom, Você quer começar? Eu vou. Tanto faz. Não, bate-papo. Você é o convidado, Não, acho que eu olho o seguinte, eu penso que, como você estava falando, para mim, médico é como um cidadão normal, mas de certa forma, ainda nessa relação com a indústria, eu penso que ainda não é algo muito consolidado. E não é algo muito consolidado, inclusive vou deixar um gancho aqui para o nosso próximo assunto, não é muito consolidado ainda porque eu acho que a indústria ainda não consegue enxergar o médico do ponto de vista central, né? Que é o que a gente está falando de customer centricity, né? Então, como não existe uma estratégia integrada da indústria farmacêutica que o médico consiga se enxergar dentro de um contexto onde ele está sendo impactado por múltiplos canais, mas dentro de uma jornada única, que é a jornada dele, pessoal, então eu acho que ainda ele também não consegue se colocar dessa maneira, né? Sim. Então, obviamente, na vida pessoal, no atendimento dele, na relação com o paciente e tal, por mais digital que ele seja, como essa relação com a indústria ainda não se estabeleceu de forma consolidada, então eu acho que ele também não consegue ter essa percepção. Fica mais frouxa a relação, né? Nossa, muitas ideias na cabeça. Concordo com vocês. Né? Aí, trazendo um pouco de dados e de experiência. Então, vamos pegar as especialidades que mais desenvolveram comportamento digital. Você muito bem falou, reumato. Reumato, é? Sim. Hemato, onco, endócrino, cardiologista. Tem várias, né? Tem outras que em menor medida também. E por quê? Porque o comportamento também é a farma que imprime. Sim? Aí, perfeito. Isso é coisa de velho, eu conto sempre as mesmas histórias, né? Mas aqui talvez para música seja nova. Mas um parênteses rápido, concordando com você. Eu gosto muito, eu citei o Lourenço Tomé, ele é o dono da Saúde Digital. Sim. Ou Saúde Conecta. Querido, né? O Lourenço que fica lá no Cubo. E ele conseguiu criar primeiro uma comunidade chamada Cardiogram, em parceria com a Sanofi. E as comunidades que ele criou agora são exatamente as especialidades que você acabou de falar. Reumato, onco, hemato e endócrino. Cardio. Cardio já tinha. Olha que louco. Ou seja, faz todo o sentido, né? Era um parênteses rápido, porque você vê que a gente está falando de muita coisa ampla, mas se você filtrar, a gente está falando a mesma coisa, né? E aí, 2 comentários a mais, né? Você comentou esse customer centricity, né? Então, de olho, o centro das atenções no médico. Sim. Mas farma, naturalmente, por tantos anos de R&D, depois tem que sair comercializando e fazendo marketing, é product-centric. Olha para o produto, te fala do produto. E a abordagem é a mesma, tecnicamente tende a ser a mesma para todos os médicos. Sim. Tem outro trendy word lindo de aprender, é o job to be done. Né? Então, o que o médico tem que fazer no seu dia a dia e como que a farma se insere nisso para ajudar o médico a fazer melhor a sua função. Perfeito. Então, só promover o produto pode não ser suficiente. Tem que falar de várias outras coisas. A indústria vem se reinventando para ser mais atrativa na sua proposta de valor para o médico, com conteúdos que vão além, beyond the pill, como dizem, assim, além do produto. Né? E que são conteúdos cada vez mais tendem a ser, tem muitos pilotos, não está estabelecido, como você bem falou, de
com que conteúdo, com que peça de conteúdo eu vou para cada médico. Né? Fiz um curso legal aí, Columbia Business School, Digital Strategies, David Rogers. Eles falam que todas as companhias, independentemente de ser farma, tem que pensar como uma empresa de mídia. Quem publica jornal, épocas antigas, né? Jornais assim. Não jornais assim, eu gosto, né? Ainda tem o Estadão, né? Tem Estadão. Todo dia você tem que gerar conteúdo, né? Sim. E conteúdo que agrade a diferentes perfis, personas. E farma está caindo a ficha que precisa fazer isso para se tornar relevante. Então, para fazer essa amarração, né? Eu adoro aquele exemplo do guia Michelin. Que foi um guia criado pela Michelin para as pessoas viajarem mais na França. E acabou virando o que a gente sabe que é o Guia Michelin. Então, esse livro, né, o Marketing de Conteúdo do Rafael Reis aqui de Campinas, mostra que, não é opcional você virar uma empresa que produz conteúdo ou não. Aliás, isso é pré-digital, mas ficou muito forte, né? Você falou uma coisa muito legal que o Edu perguntou, que eu acho que a gente podia explorar um pouquinho melhor, que é centrado no cliente, centrado na pessoa. Quando eu falo centrado na pessoa, em que pessoa? E eu deixei a medicina, né, deixei a parte assistencial, eu sinto que mesmo eu tendo migrado, estando há muito tempo nesse ecossistema, tem um grupo de WhatsApp só de gestores da Pharma, eu me sinto meio ET. Sabe quando você se sente ET? Que parece que sentido? Sim. Parece que você é de outro mundo. Parece que eu estou ali no grupo e o médico é como se ele caminhasse em paralelo e não no centro. O meu sentimento é esse. Interessante. É importante, todo mundo sabe, todo mundo quer estar perto, mas parece água e azeite às vezes. É uma mistura que... não sei. Vamos ouvir o Seb. Acho perfeito, né? E é um pouco consequência disso. Eu conheço meu cliente, vamos dizer assim, né? O meu médico, no caso. Eu sei o que lhe interessa, eu sei quais são os problemas que ele tem que resolver e como eu ajudo nisso. É um relacionamento, tem que ser ganha-ganha. Então tem toda essa... que a gente também tá apoiando a indústria com questões de gestão de contas, né? Então, Strategic Account Management. Você tem que encontrar, né, uma função que você cumpre com o teu cliente, te agrega valor, né, naturalmente para o teu negócio, mas que agrega valor também, né, para o dia a dia, seja de um hospital, seja de um médico, seja de um paciente. E farma, acho que antes era isso, one size fits all, vou nos médicos, faço meu trabalhinho, vou lá, cobertura, frequência, sequência, falo do produto, deixo uma brochura, deixo um sample, uma amostra, vou embora, cumpri. Até que ponto você conhece bem, né, as necessidades desse médico e como você, nesse ecossistema, nessa cadeia de valor, né, que todo o sistema de saúde, farma, etc., a indústria farmacêutica traz a sua contribuição concreta, né? Que, vamos lá, falar comercialmente de produto, falar de educação médica, né? Continuar a falar de ciência é importantíssimo. Mas fazer isso com maior inteligência, né? De forma personalizada, vai agregar muito mais valor. Total. Agora, sabe, quando você olha na prática, e isso conversando com diversos clientes, né, ao longo dos últimos anos, eu percebo que tem uma dificuldade muito grande no seguinte sentido. Vamos lá, a maneira como os times de marketing têm que trabalhar para gerar, porque é o que você falou, geração de conteúdo ela é constante, né? E a indústria farmacêutica, tipicamente, sempre foi acostumado com os tais POAs lá, né? Os planos de ação trimestrais, semestrais, anuais, etc. E aí a estratégia de marketing, a revisão das táticas, de materiais, etc., normalmente tem um ciclo de aprovação, um ciclo de vida um pouco mais longo. Mas quando você fala de estratégia de conteúdo, deveria ser de short term, né? Deveria ser coisas que fossem revisadas e colocadas. Perfeito. Como que esse desafio, como que a indústria tem lidado com esse desafio ultimamente? Porque, naturalmente, se eu preciso melhorar a minha estratégia de conteúdo, eu também preciso melhorar a forma como o processo funciona. Isso Edu, faz sentido? Para complementar, para você responder essa questão, trazer agora um ponto de vista nesse aspecto do time de campo. Eu sinto que hoje os times de campo, inclusive os não promocionais, eles começam a questionar assim,
beleza. Marketing de conteúdo é a tendência. Se ainda me dá material por ciclo. Mas tudo bem. Será que o consultor do campo está virando meio gerente de produto? Porque eu não vejo uma forma alternativa. Se eu tenho conteúdo curto, que eu preciso customizar, que eu preciso fazer, eu preciso ter a gerência disso. Então, é o contraponto que o time de campo faz. Fala, cara, você me pede para eu customizar, só que você me dá assim. E aí, Sebastião? Eu vou chegar lá, mas eu queria primeiro particionar a pergunta. Vai lá. Não, tá bom. É muito assunto ao mesmo tempo. Eu vou tentar endereçar algumas coisinhas, né? Então, primeira coisa, como conhecer melhor o cliente, como reage? A pergunta é essa, né? Eu levo um conteúdo. Sim. Não sei, seria muito interessante dizer uma estatística de quantos representantes ou consultores fazem a leitura de se o médico reagiu positivamente, neutro, ou negativamente a um conteúdo, se interessou mais ou não interessou tanto, né, etc. Ou até perguntar, doutor, foi útil essa visita? Agregou alguma informação? Na próxima visita, do que mais você gostaria de que a gente trouxesse e falasse, etc. Né? Então, esse voice of the customer, né, não se investe tanto, eu acho. Esse é um ponto. Dito isso, começa a ter pilotos o quê? O que se chama de estratégia de content tagging. Então, você começa a fazer A/B testings, pode ser um e-mail, pode ser um visual aid, né? Você coloca os hashtags, né? Se é evidência clínica, se é caso de paciente mais voltado para evento adverso, etc. E você vê como médicos, né, de perfil similar reagem a diferentes peças de conteúdo, né, para ver um pouco esse famoso trending topic, o que engancha mais, o que é mais atrativo. Então, isso começa a se estudar, que é um pouco esse closed loop marketing. Eu tiro um conteúdo e eu vejo se você abriu o e-mail, se você fez um click-through para saiba mais. E tudo isso começa a se alimentar, sim, nos bancos de dados, para você gerar inteligência que ajuda o consultor a fazer melhor sua próxima visita. É meio que a gente diz nesse mundo digital, a cada interação com cliente ou médico, você tem que aprender alguma coisa a mais que te permite ser mais efetivo, mais relevante na próxima interação, seja ela pelo canal que for. Total. Então, aí deve é uma parte. A parte de conteúdo é terrível, porque no início se falava, o rep que não me adota a tecnologia, sei lá o quê, mas você tem que ajudar o rep a fazer bem essa função. Ele se torna mais atrativo se leva conteúdo atrativo. Perfeito. E os ciclos de aprovação de conteúdo, às vezes, são de 20 dias até 2 meses. Então, imagina, né, se eu tenho ciclos mensais, no segundo ciclo eu fico com o mesmo conteúdo, exploro um pouco mais em profundidade. Mas você poderia aumentar muito a frequência e sequência, né, com conteúdos novos e sendo cada vez mais atrativo. Mas demora muito por processos internos, né, porque são vários que atuam. Né? Você tem agência, o partner, né, quem faz toda a parte gráfica, aí vem medical, legal, regulatory approval. Às vezes você tem que aprovar algumas coisas com instituições governamentais, etc., para sair publicando. Né? Por todo, é muito altamente regulado o setor, né, farma e saúde. Isso demora, isso compromete. Né? E o que é interessante, um paper recente, em 2022 se produziu 20% a mais de peças de conteúdo, né? Sendo que 77% delas é desperdiçada. Os representantes, consultores, etc., apresentam 20% do que é produzido. Olha quanto desperdício. E, tipicamente, por visita, mostram 4, 5 visual aids. Aqui não há tempo para mostrar tudo. Né? Então, claramente, há muito espaço para melhorar nessa gestão de conteúdo e você nutrir a ponta com informação relevante e atualizada. Quando impactou o Covid, né, comorbidades ou interações medicamentosas, um paciente oncológico que pega Covid, como que é tratado. Sim. E aí? Vai demorar... Pegou o Covid em março de 2020, né, 15 de março de 2020, foi mais um impacto aqui na Latam. Vai esperar 2, 3 meses para publicar alguma coisa para ajudar o médico a entender como trata um paciente oncológico que pegou Covid ou um paciente que tem DPOC ou sei lá o quê? É demorado, né? Exato, muito. E nesse ponto ainda, né? Queria te ouvir do representante vir ou não meio gerente de produto. Bom, deixa você comentar isso primeiro. Faz sentido? Assim... acho que faz um pouco, mas não faz. Né? Porque eu diria, às vezes, já a rotina, e eu nunca fui representante, me desculpem se eu errar, pode me corrigir. Mas minha visão, né, meu ponto de vista é que o representante já tem muito a executar e a fazer. Você exigir que ele ainda pense em estratégia, em mix de canais e tudo, você vai matar o coitado lá na ponta. É muita responsabilidade. Não que não possa fazer. Mas é muita coisa. Mas é muita coisa. Então, a central de inteligência tem que ser o marketing,
né? Tem que ser os dados. E aí vem esses assuntos também, trending topics, né? AI, ML, Artificial Intelligence, Machine Learning, algoritmos avançados de análise que tem que nutrir né, o representante com inteligência. Tipo todos os apps que a gente conhece. Eu gosto de dar um exemplo hipotético. Eu sou um representante, acabaram de me cancelar uma visita presencial. Que o próprio dashboard, né, o BI, o CRM, me diga, cara, você tem 5 médicos nessa região de influência, né, com a agenda compartilhada, isso já existe, a gente tem isso também, né, e você não visitou ainda nesse ciclo, e esse cara tem agenda agora, e você chega em 3 minutos de patinete lá. Vê se ele quer falar contigo. Olha, o rap vai beijar os pés. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado agora. Poxa, a gente é grande parceiro, a gente, quando eu digo é Viva e Actana, em projetos de inteligência artificial que fazem exatamente o que ele acabou de falar. Né? Dá ali diariamente para ele contexto com base em Data Analytics do que ele deveria fazer. Né? Outro exemplo concreto, esses são os exemplos lindos, senão fica tudo muito no ar. Exato. Dizer, me cancelou a visita, mas esse médico tem um open rate de 80%. Manda a peça, ele vai, com certeza, tem 80% da probabilidade de ele abrir, e depois manda um messaging para dizer, depois que ele abriu 2 dias de journeys, né? Depois de 2 dias, manda um texto para saber, doutor, ficou com alguma dúvida? Quer que a gente agende a nossa próxima visita, já que a última cancelou? É muito mais inteligência, você facilita o consultor a cumprir seus objetivos. E Ari, desculpa, antes só de você... só para pegar o gancho do que você tinha perguntado antes e que... super 100% de acordo com o Sebastian, que é o seguinte, eu não vejo também o representante como o papel de gerente de produto, mas, na verdade, ele é, sim, o grande orquestrador da interação com o médico. Só que, para ele ser efetivo na orquestração, precisa existir uma estratégia muito efetiva de conteúdo e canais para que ele saiba gerenciar, para que ele possa orquestrar de maneira mais efetiva. Então, esse exemplo que o Sebastian deu, por exemplo, é fantástico. Porque a questão é, legal, se eu sei o perfil do meu médico, se eu consigo criar formas de interagir com ele, com o conteúdo certo, canal certo, de forma a colocar ele dentro de etapas de uma jornada, eu estou sendo mais efetivo como um representante, eu estou usando os canais e o digital para facilitar a minha vida, e eu não vou estar correndo o risco do corra que o lobo mal do digital está chegando. Muito pelo contrário, eu vou usar isso a meu favor. Eu quero ser justo com você, vou falar em parte que concordo, em parte não. A parte que eu concordo, qual é? Eu espero sim que o consultor tenha cabeça de dono, cabeça de gerente de produto, mas tenho que facilitar a vida dele para executar. Isso aí. Né? E a minha pergunta é exatamente sobre esse personagem, essa pessoa que, se a gente não tomar cuidado, fica multitarefado. Né? Fazendo um paralelo com o agronegócio, a gente ouve muito no agro pessoas do campo perguntarem assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu passe o dia que preenchendo papéis, fazendo coisas, ou você quer que eu vá para o campo? Ir para o campo no agro, às vezes ir para o campo, literalmente, é sujar a botina. Né? Mas é uma pergunta que talvez vale para o agro, vale aqui, que é a seguinte. Tem um cara que hoje ele é head de uma companhia de agro lá em Basel, e ele fala, Ari, às vezes eu preciso passar um comunicado interno e é uma luta. Aí eu passeio entre as mesas, está todo mundo no LinkedIn. Aí ele começa a se questionar, não é melhor eu fazer a mensagem que eu quero pelo LinkedIn? E a minha pergunta é, eu tenho um amigo querido que é BU Head e ele falou o seguinte, não quero mais o time de campo postando nada. Porque se a gente tem concorrente, qual que é o sentido da gente ficar o dia inteiro aqui postando o que a gente está fazendo? E aí a pergunta para você, Sebastião, é essa. Porque para você, além de ser orquestrador, no digital a gente mostra que é fundamental você ser autoridade. Se você não tem a pessoa tem que ser valorizada, né? Nós estamos falando de uma pessoa, da Camila, por exemplo. E não é importante para a Camila, por exemplo, postar no Instagram quem ela é, se posicionar, mas aí mistura pessoa física com pessoa jurídica. E eu acho um dilema, porque eu acho que o consultor, quem está no campo, ele tem que se valorizar, ele precisa se colocar,
Mas enfim, o que você acha? É um limbo, né, Edu? É difícil isso, eu acho, cara. Eu acho, principalmente porque ele está representando uma pessoa jurídica e ele não pode se posicionar fora, obviamente, dos valores, das políticas e daquilo que a pessoa jurídica, da forma como ela quer se posicionar. Então, misturar um pouco o pessoa física quando você representa uma entidade pode ser um pouco arriscado, até por questões de políticas e compliance, etc. Mas, enfim, queria... Sim, não sou o expert no assunto, mas eu penso nisso naturalmente. Até porque a gente viu uma tendência recente já, você via o Dermatos, por exemplo, né? A gente fez até um projeto recente, comportamento digital do Dermato. Usa pra caramba as redes sociais, mas para se autopromover, né? De repente, no seu relacionamento com a indústria farma, penetração digital é boa, mas é inferior, por exemplo, que a de um onco, como a gente acabou de falar, etc. Né? Então, eu acho que depende muito, né? Tem comportamentos, né? Você usa o digital para determinadas coisas. Você estar como representante, como você fala, representando assim, pertencendo a uma farma, né? Uma pessoa jurídica. É um dilema. O que você pode comunicar, se não, quando você comunica, está representando a empresa, se não, até que ponto. E o social listening hoje em dia é terrível, porque qualquer coisinha que... A galera é opinionate, né? A galera gosta de dar like, dislike, support, sei lá o quê, comentar, detonar. Então, o monitoramento que você tem que ter para preservar a imagem corporativa é delicado. Né? Tem que ter áreas que fazem social listening, que estão monitorando ação e reação. Como foi a reação a isso que acabaram de postar? Foi boa, não foi boa? Tenho que pedir desculpa, me retratar? Não? Que, na minha opinião, Sebastião, assim, precisamos de uma distinção clara, pessoa física, jurídica. Aliás, até pela natureza da operação. Sim. Agora, a pessoa física, hoje, ela não pode se furtar de também produzir conteúdo sobre ela mesma que reforça um determinado tipo de autoridade. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu estava essa semana conversando com uma consultora que quando a gente se cruzou, ela falou, a gente já se conhece. Ela fez parte de um grupo de farmacêuticas com um projeto maravilhoso lá atrás em outra empresa. Olha a história dessa pessoa. Então, na pessoa física, eu acho que ela... claro, você vai postar o que você quer da sua vida pessoal, mas eu sinto e eu motivo as pessoas a fazer isso, que é mostrar que a sua pessoa física tem autoridade, tem conhecimento. Você não está falando agora da empresa, você está falando de si próprio. Porque, para pegar o gancho da próxima pergunta, o que eu aprendi muito de digital, hoje é muito conhecido, mas que emergiu muito em Belo Horizonte, foi a ideia do inbound. Né? Tanto que até a gente discutia até há pouco tempo se a gente fazia ou não inbound. Então, a pergunta é, segundo as melhores práticas do inbound, pare de interromper o interesse dos seus clientes e seja um interesse. Então, eu misturei um assunto com o outro, porque a gente vai falar, né, de modelos push and pull, e para mim eles estão interligados, sim, Edu, porque para conquistar a opinião de alguém... A gente fez um estudo recente, eu e o Edu, que você lembra aquela iniciativa, né, que o Customer Face 4.0, que veio numa pesquisa que os médicos valorizam repertório cultural. Eles querem bater papo com alguém. A gente mesmo, aqui antes de começar, a gente começou a falar de filme, né? Então, esse é meu ponto. Eu acho que a gente tem que valorizar a pessoa e eu deixo para vocês a batata quente aqui de como é que isso se encaixa. Vai lá, deixa para você. Não, eu concordo, sem dúvida nenhuma, que isso é importante. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado, porque a linha é bastante tênue, né? E como o Seb comentou, qualquer desvio, qualquer mal entendido ou mal interpretação pode gerar um buzz negativo muito grande. Então, enfim, contanto que seja feito com todos os cuidados e tudo mais, eu acho que faz sentido. O profissional, ele não vai estar para sempre na mesma empresa, né? Então ele também tem que se destacar e se valorizar como indivíduo, mas enfim, é um processo que não é simples. Sim. Eu já disse para tipo três comentários, sangue italiano terrível, né? Por isso que a gente fala muito. Tem muitas ideias na sangue italiano? Bastante. Eita. Então, vamos lá. Vou pegar alguns ganchos, né? Aí. Então, você falou dos aspectos culturais. O relacionamento pode ser, né, profissional, mas eu acho que é impossível você não colocar uns ingredientes da parte pessoal e conhecer a pessoa final, né?
ok? Outra coisa, a experiência do cliente, né, tem sido muito ruim em muitos casos. Tem estudos que dizem que mais de 70% dos médicos reportaram spam. Então, se você vai fazer a comunicação, e o inbound, outbound, é uma via de mão dupla, né? E tem que ser uma boa experiência. Então, se eu vou nesse sentido, contactar um médico e uma má experiência, esquece da próxima visita. E você deixar as portas abertas para que um médico possa acessar você, caso tenha dúvidas, no momento que é conveniente para o médico, esse canal inbound, né, o push e pull, podemos chamar de diferentes maneiras, é importantíssimo também, porque senão, né, você vai numa visita, bomba, gosto de cinema, né, bomba de fumaça do ninja sumiu e te vejo daqui a um mês, ou se são ciclos de 3 meses, pior. Então, esse médico tem que ter bons canais de acesso, né? O digital traz isso, é a velocidade, né? Para que o representante, o MSL, possa ajudar ele no momento certo também. Ô, Sebastião, e falando em push and pull, o Edu já me deu um push aqui que nós estamos há 5 minutos. Eu acho que era legal de você comentar conceitualmente, porque acho que a gente vai falando de inbound, outbound, e eu acho e a gente vai ter, Edu, para ser coerente com isso aqui no nosso podcast, a gente botar, de repente, uma legenda, etc. Eu acho que um dos maiores bloqueios do digital é o glossário. As pessoas não sabem do que você está falando. Glossário. Então, eu, para aprender digital, quem sou eu, né? Eu não codo, diferente de você que é engenheiro, tem essa visão, a minha visão é decimal subjetiva. Mas quando eu aprendi o glossário, coisas básicas. O que é um full stack, front-end, back-end? Então, acho que era uma oportunidade legal de deixar push and pull, até para quem está nos vendo aqui, acompanhar o rolê, né? Do que nós estamos falando, Sebastião? É simples. O push, o que é? No nosso warm-up a gente falou disso. Acompanhando representantes na rua, chegam 8 representantes no estacionamento puxando a malinha, se apresentam para o médico, sentam no consultório, onde poderiam também sentar pacientes, e até o médico, a secretária não dar a licença para esse representante ter esses 2 minutos, 5 minutos com o médico, eles não vão embora. Então está se impondo, é um push, tá? Se impondo ao médico. O pull seria diferente, tipo, estou aqui, a minha programação, hoje vou visitar aqui, né, o doutor Edu, e de repente, do nada, meu doutor Ari dizendo, pô, Sebastião, preciso falar com você, tem um espaço hoje à tarde? Não tinha nem planejado falar com o doutor Ari hoje, mas o doutor Ari vem à procura de mim porque... Muitos motivos. Relacionamento, respeito, confiança, acredita na pessoa, conhece a pessoa, simpatiza, respeita pelo conhecimento técnico que tem. O doutor ali tem uma necessidade, puxa seu consultor, seu MSL, para fazer melhor a sua função com maior conhecimento. É isso. Legal. E aí, Edu, caminhando para o fim, né, uma coisa que é muito importante registrar, na minha opinião, é a questão do preconceito. Eu acho que historicamente a gente tem que tentar entender, e eu vou citar uma coisa do cinema. Foi feito agora pelo Dalton Mello, irmão do Celton Mello. Ele fez um personagem lá da região onde eu fui criado, que é o Arigó. O Arigó fazia cirurgias de catarata com canivete. Enfim, aconteceu lá em Congonhas do Campo. É o que está no filme, né? E, cara, você acredita que tem hora que chegam representantes ali, porque a priori o Arigó incorporava o Dr. Fritz e prescrevia. E o Arigó, quando estava com a figura do Dr. Fritz, não queria ver representantes. Só que ele só prescrevia produto de marca. Então, o meu ponto há ainda um preconceito de algo que aconteceu lá atrás, quando o mercado era mais precarizado, da visão que se esse cara está aqui, está ganhando alguma coisa, está dando alguma coisa para o médico. Meu comentário final nesse sentido, eu vi o Sebastião, é o triple win. Cara, está ganhando triple win, ou seja, está ganhando empresa, está ganhando médico e, acima de tudo, paciente e sua família. Exato. Só que eu acho que é legal do Sebastião comentar, porque assim, ainda há uma celeuma, um bloqueio da comunidade, na minha opinião, de quem não é do mercado com uma visão um pouco preconceituosa. Dá para falar todo outro podcast disso, né? Mas acho que passa por alguns conceitos. Primeiro, ética profissional. Em qualquer indústria, ainda mais na indústria de saúde, onde sabemos que tem vidas de pacientes que estão em risco, né? Então, esse é um ponto. Sei que no passado ouvi histórias, né?
de coisas que não foram muito éticas, né? E sim, fica um estigma naturalmente. Aí, por outro lado, que tem que pensar, o tempo passa, a indústria, o compliance na indústria farmacêutica tem crescido de uma maneira exagerada até, né? Mas justamente para evitar que aconteçam esse tipo de coisas, né? Então, acho que a indústria aprendeu, se reformulou, se reposicionou. E o que tem que entender, o curso também que eu fiz de vendas recentemente, se eu te falo vendedor, lá vem o vendedor. A primeira coisa é reação, tipo, de rejeição. A reação é de rejeição. Com vigarista. Aí a pessoa vem, acha que é vigarista. Que vantagem o cara quer tirar de mim? O que ele quer de mim? Isso. Agora eu te falo consultor. A semântica muda. Mudou o jogo. Um consultor, esse cara vem ele vai querer alguma coisa, mas vem me ajudar. Está preocupado em me ajudar. Então, a semântica por trás do role, né, era propagandista médico. Né? Então, deixa de ser propagandista, agora está muito mais posicionado para representante ou até consultor. A frase que está emplacando mais no job description é consultor. Né? Eu acho que para mim faz mais sentido. A gente tem 2 minutos, infelizmente. O papo está muito legal. Mas eu queria puxar um último assunto aqui. Eu sei que também não vai dar para falar em 2 minutos, mas queria pegar um pouco só de tendência, o que você tem visto de tendência. Justamente quando a gente olha para uma questão, para uma estratégia mais omnichannel, como a gente tem falado, quais são as principais tendências de canal? Porque, claro, o canal principal continua sendo o representante, o consultor, como a gente acabou de comentar, mas que mais que a indústria tem buscado fazer para engajar com os médicos? Uau! Agora você que fez pergunta difícil. Agora eu não sei o que responder. Como eu falei, eu sei que não vai dar para responder em 2 minutos, mas enfim. Sim, alguns comentários rápidos, né? Sim. Então, canal é a distribuição. O que interessa é o conteúdo. Né? O médico pode ter preferência por algum outro canal. Exato. Então, é mais uma questão de preferência. Né? Mas é a combinação. Né? Então, acho que entender que não é presencial ou outros canais, é presencial e os outros canais, de preferência os canais que o médico prefere, com os conteúdos que lhe interessam. Né? É isso. Acho que a tendência é isso. E principalmente é personalizar, né? Para ser mais atrativo. E a indústria, eu acho que está aprendendo ainda. É tudo muito novo. E você começa a ver todas essas estatísticas, métricas por laboratório farmacêutico, indústria, né? por companhia. E há muita volatilidade, porque é uma questão estratégica. Eu quero continuar do jeito que era antes, o old normal, né? Eu quero me adaptar ao new normal, onde a tecnologia veio para ficar. Então, é uma decisão. Em função disso, como eu comentei, tem empresas que têm 50% das interações presenciais, 50% por canais alternativos. Outras estão no old normal, 95% das interações presenciais e 5% de alguma outra coisinha. Né? E acho que passa muito por aí. Né? E principalmente, tem tanto buraco no básico, a gente vê isso muito. Sim. A galera já quer pensar em inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas coisas. E se o alicerce não está bem feito, se você colocar inovação e tecnologia em cima, vai... Principalmente na questão de dados. Né? Cai o telhado. Isso aí. Então, acho que tem que repaginar, cobrir os gaps, né? As ineficiências do passado, que ainda continuam. Eu ouvi isso de o Jaime, não sei se ainda está na AB, né? Bem conhecido. Sim. Ele fala, quando a gente começou a consultoria, ele deu um conselho. Vocês vão trazer muita inovação, esse é o posicionamento de vocês. Mas cuidado, né? O dia a dia, né? O business as usual, tem muito buraco ainda. Então, não dá para você trazer inovação sem resolver os pepinos com os quais ainda a indústria ainda convive. Né? Um exemplo concreto, pois eu posso falar muito teórico, eu sou um representante, tem casos atuais, né, que eu visito o médico e eu não lanço isso no sistema. Garbage in, garbage out. Eu não sei que visitou o médico, não sei se apresentou o produto, não sei se apresentou conteúdo. O que eu aprendi dessa interação? Nada, ficou na cabeça do representante. Então, é um ecossistema bem complexo. Né? E tem muito de atitude nessa parte comportamental. Total. O Edu, mais um estigma quebrando. Quem disse que argentino não pode ser gente boa? Bom, tem um bias, né? Eu já estou quase no break-even de argentino brasileiro, né? Estou contaminado. E é difícil. Uma última pergunta pessoal, né? Break-even. Uma pergunta pessoal. Eu fiquei observando semana passada, nós estamos tendo aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, um crescimento muito grande de pessoas afegãs, né? Pessoas que? Desculpa. Do Afeganistão. Sim. Elas vêm para cá, os abrigos para levar essas pessoas estão lotados.
Eu vi um trabalho mostrando que não é fácil eles se integrarem por conta do idioma. E eu me coloco muito na pele de quem migra. Porque eu migrei outro dia de Minas para São Paulo, eu já achei difícil. Na hora de trazer a família, eu achei difícil. Uma coisa é você estar aqui trabalhando sozinho, outra coisa é quando você traz a família. Então, uma pergunta de curiosidade final. Para você, esse processo de sair da Argentina, estar em outro país, foi tranquilo? Foi sempre de boa? Ou você sofreu um pouco? É um pouco de tudo, né? A vantagem foi que meu pai, ele trabalhava em Bank of America na época que eu nasci. Meus primeiros 4 anos de vida foram de brasileiro. Minha primeira língua foi o português. Entendi. Aí depois voltou para a Argentina, né? Mas eu me adaptar depois foi fácil, mas lógico. Você é meio alienígena, né? Você chegando aqui, né? E tem diferenças culturais, até... Hoje entendo a idiosincrasia, o pensamento do paulista, vamos dizer, né? Eu já sou paulista. E você tem família, ou tem namorada, tem amigos, tem família, tem pai, tem filho, tem seus hobbies, tudo. Você não tem muito espaço para trazer novas amizades, né? E no início foi difícil criar os primeiros vínculos, amizades que te abram. Diferente de Minas, como eu já te falei antes. O primeiro dia que eu cheguei em Minas, já me chamaram para o churrasco. Né? Animal. E aí demorou um pouco, né? Mas depois você faz muito boas amizades e isso. Né? Mas acho que é normal, né? Tá explicado que você é gente boa. Foi criado aqui no Brasil. Exato. O chip de origem foi... O chip de origem é ótimo. Os primeiros 5 anos, 4 anos já foram brasileiros. Comentário breve, desculpa, mas... Aí pode gravar ou não, deixar no podcast, mas claro. Quando voltamos para a Argentina, a minha mãe me conta que eu chorava e falava, mãe, quando que a gente voltar para casa? Olha aí. Sim. Caramba, então sua casa é Brasil. Eu minha casa é Brasil. É isso aí. Que legal. Voltei. Bom, e aí, Ari? Eu achei excelente, muito legal, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu conheço um convidado no podcast. Isso é muito bacana. E eu te falei isso antes, eu acho que fui seu fã sem você saber, porque em 2020 o que me guiou foi o material de vocês. Esse material eu nunca esqueço que eu pedi para o meu time transformar ele todo em texto. Na época a gente estava treinando no Novartis. A gente teve muito junto esse período de 2020, né? E em cima desse material eu dei muita aula, viu, Sebastião? Porque eu adoro trazer as questões teóricas. E, cara, parabéns, um trabalho... Fica para o próximo podcast, mas fiquei curioso para saber se vocês também publicam, vocês compartilham... Bastante. Tem parceria com a ciência, né? Porque com tanta coisa na mão é quase que uma responsabilidade social, né? Você produzir ciência. De fato, um último comentário, e o CEO Peter Gassner recentemente falou isso, a Viva é uma das primeiras companhias que cotam na bolsa que se transformou numa Public Benefit Company, PBC, onde o que interessa não é só o stakeholder acionista, como você me falava, é triple win, é todo o ecossistema da saúde. Então, tem a Viva também um pouco essa missão de não necessariamente lucrando, mas ajudar a... Como foi um exemplo, se criou toda uma tecnologia em um app para que os clinical studies pudessem recrutar pacientes e os pacientes soubessem com o aplicativo onde estava tendo clinical trial para determinada patologia, por exemplo. Quase um think tank, né? Ou seja, é fundamental. Muito bom. Muito obrigado, Sebastião. Vou passar para o Edu fechar aí as palavras. Claro. Bom demais. Valia. Dá para fazer mais uns 3, mas eu acho que foi divertido. Super obrigado, viu, pela presença. Que agradeço. E passo aí para o nosso parceiro Edu fazer o fechamento. Sérgio, primeiramente, super te agradeço. Fazia um tempinho que a gente não falava, né? Muito tempo. Demais. Mas sempre um prazer aí e sem dúvida nenhuma. Conversei com o Fabiano no almoço, ele falou, cara, o Sebastião vai ser o cara para vocês convidarem. Eu falei, poxa vida, realmente... E a Ana da Damani falou para mim também. E não tinha dúvidas que ia ser muito bom e realmente foi. Novamente, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, por todo o conteúdo compartilhado aqui com o nosso público, com a gente, com o nosso público. E, pessoal, para fechar... Como sempre, sigam o nosso canal, né? Se você está vendo esse vídeo aqui, se você gostou, tem outros também no canal. Então, sigam, se inscrevam. A gente vai sempre postar conteúdo novo lá. Também temos o nosso Instagram, Consciência Digital BR. Então, sigam lá também o nosso Instagram, onde a gente vai colocar algumas pílulas de conteúdo que a gente desenvolveu. E é sempre um prazer tê-los conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.